Olá, tudo bem com vocês? Se a nossa aula hoje fosse presencial, eu começaria lançando uma pergunta para vocês. Como nosso cenário é virtual, eu fiz a pergunta para mim mesma e eu vou responder. A pergunta é: o que é arte para vocês? Qual a função dela? Bom, eu pensei um pouquinho e eu responderia que a arte é a atividade humana ligada a uma manifestação estética e comunicativa para expressar emoções e ideias. Como a arte, qualquer que seja a linguagem utilizada por ela, expressa emoções e ideias, ela pode, inclusive, ser utilizada no tratamento psicológico ou psiquiátrico com a finalidade de definir o problema de uma pessoa ou de auxiliar no tratamento. Bem, a nossa aula de hoje é sobre uma das mais importantes escritoras inglesas do século XX, e ela é um exemplo dessa definição de arte que eu dei. A expressão de emoções e ideias que, inclusive, sinalizam o interior de uma pessoa, no caso, a autora, e de outras pessoas com as quais ou ela convive ou de quem ela sabe. Bom, Virginia Woolf nasceu em 1882, ela era inglesa, o pai dela era editor, o que significa que desde criança ela conviveu com o mundo literário. Inclusive, ela fez parte de um grupo chamado Bloomsbury, que era um grupo de escritores que se opunham às tradições literárias da era vitoriana. É claro que as ideias desse grupo influenciaram no trabalho dela, assim como a própria experiência de vida dela. Virginia Woolf sofria de transtorno bipolar, ela conviveu com esse problema a vida toda e ela se suicidou aos 59 anos. Bom, então o nosso livro se chama Mrs. Dalloway e eu vou começar a falar dele resumindo a história. O livro ele é sobre um dia na vida da personagem principal, que se chama Clarissa Dalloway. Clarissa Dalloway é uma mulher de classe média, casada, que vive em Londres em 1923, ou seja, no período entre guerras. A grandeza desse livro está na forma que Virginia Woolf utilizou para contar a história da personagem e das outras, da personagem principal e das outras que estão ao seu redor. Ela se utiliza de um recurso que em literatura a gente chama de fluxo de consciência. E o que significa esse fluxo de consciência? É que a gente conhece as personagens e o desenrolar da história pelos pensamentos das personagens, mais do que pela narradora narrar os fatos. Se vocês pensarem, quando a gente está refletindo, pensando sobre alguma coisa, sobre a vida, a gente pensa no que aconteceu, a gente pensa no que pode vir a acontecer, a gente opina para nós mesmos sobre
uma pessoa que a gente conhece, então o nosso pensamento vai e volta. É assim que é apresentada a história e os personagens de Mrs. Dalloway. Tanto que há momentos em que a gente se pergunta, quem é que está falando? É a narradora que está contando a história ou é um personagem que está pensando? Agora, não pensem que a leitura de um livro escrito assim não flua. Flui e flui bem. Tanto que, usando o fluxo de consciência, o discurso indireto livre, que é essa ausência de fala da personagem, fala do narrador, a gente consegue. O Virginia Woolf consegue mostrar como era a sociedade inglesa nesse período entre guerras, principalmente qual a posição da mulher. Então, as mulheres eram donas de casa, dependentes econômica e socialmente do marido. Era uma sociedade que apresentava resquícios de uma guerra que tinha acabado de acontecer. E outra discussão importante que a gente presencia, digamos assim, no livro. A discussão que Virginia Woolf faz entre qual é o limite entre a sanidade e a loucura. E, além disso, a crítica aos tratamentos de doenças mentais e psicológicas que havia na época. Lembrem, eu disse para vocês que Virginia Woolf sofria de transtorno bipolar e ela teve que ser internada várias vezes para ser tratada. Bom, então a personagem Clarissa Dalloway, ela tenta manter a sanidade dela a qualquer preço. Enquanto isso, há um outro personagem que eu poderia chamar o duplo de Clarissa. Esse personagem se chama Septimus e ele é incapaz de manter a sanidade. Então, como é o Septimus? Ele é um veterano de guerra e ele voltou da guerra com o problema que nós conhecemos como neurose de guerra. Clarissa não conhece Septimus. Ele é observado por um outro personagem num parque e à noite, no momento da festa, havia um convidado que era um psiquiatra e ele chega atrasado e ele justifica o atraso porque um dos pacientes dele havia cometido suicídio. Esse paciente do psiquiatra que cometeu suicídio era exatamente o Septimus. E aí é nesse momento que Clarissa sabe da existência do Septimus, de qual era o problema dele, e aí, no outro desses momentos de fluxo de consciência, ela faz reflexões sobre o suicídio. Então, eu posso dizer que Mrs. Dalloway é um livro que explora o universo interior das personagens. E a riqueza disso vale a leitura do livro. Isso sem contar a forma inovadora do uso do fluxo de consciência, do discurso indireto livre. Não pensem que é um livro deprimente, não é não. Inclusive, o final dele fica em aberto. Agora, uma das frases iniciais do livro se tornou famosa. Eu vou escrever essa mensagem aqui embaixo. Eu vou escrever essa frase aqui embaixo em inglês. E peço a vocês que, depois de
terminar de assistir esse vídeo, vocês façam a tradução dessa frase e mandem para mim oralmente ou por escrito. Além disso, em 1997, Mrs. Dalloway foi transformado em filme. Vanessa Redgrave fez Clarissa Dalloway. Existe esse filme no YouTube com legendas em português e ele é bastante fiel à obra original. Então, eu vou deixar o link do vídeo, seria bastante interessante se vocês assistissem, prestando atenção nesse recurso do fluxo de consciência, ou seja, nos momentos em que Clarissa pensa, e no personagem Septimus. É isso. Thank you so much and see you next week. Bye bye.